Um dos grandes potenciais do Excel é a gente conseguir escrever uma fórmula em uma única célula e aproveitar essa única fórmula escrita em várias outras células. Mas para conseguir aproveitar bem esse potencial, a gente precisa saber avisar o Excel quais ajustes ele tem que fazer nesse processo. Se a gente está aproveitando a fórmula em várias outras células, certamente a gente vai querer que tenha pequenos ajustes na fórmula nessas outras células. E como que a gente avisa do Excel sobre esses ajustes? Possivelmente utilizando travamento de células. Então a gente tem que saber o quando utilizar travamento e, ao utilizar um travamento de uma célula, saber quais células travar e o tipo de travamento, já que são 3 tipos diferentes. É isso que a gente vai estudar nesse vídeo. A gente vai apresentar um exercício para isso. Então deixa eu começar apresentando rapidamente o problema que a gente vai resolver. Aqui em laranja a gente tem a entrada, uma tabela de números 4x4, ou seja, 16 números, e daí a gente vai ter que preencher essas outras 6 tabelas. Tem uma breve descrição de como a gente tem que preencher cada uma dessas 6 tabelas aqui em cima. Então aqui, por exemplo, ó, correspondente mais abaixo. Eu quero dizer a célula correspondente que está nessa posição mais a célula que está abaixo. Por que que o resultado final a gente vai querer que seja 6? Porque vai ser esse 1, ou seja, a célula correspondente na mesma posição, mais a célula de baixo. 1 mais 5 dá 6, é o que está escrito aqui. Se a gente for para essa célula daqui, ó, seria a correspondente, ou seja, 10, mais a célula que está embaixo. 10 mais 14 dá 24. E para as células que ficam aqui na última linha, porque aqui, por exemplo, é 15? Porque acaba pegando esse 15, mas não tem nada embaixo, então o resultado fica 15 mesmo. Então a ideia aqui para essa tabela vai ser preencher ela inteira utilizando fórmulas e, na verdade, utilizando uma fórmula que vai ser aproveitada aqui da primeira célula, copiada e colada para funcionar em todas as outras 15 células. Então é esse o desafio, é isso que a gente quer aproveitar aqui no Excel. Fazer uma fórmula e reaproveitar essa fórmula copiando e colando para todas as outras células. Então aqui está preenchido já os valores, mas a gente vai começar com isso aqui apagado, tudo zerado, e vai fazer a solução do zero. Bom, isso para essa primeira saída, esse primeiro output que está em vermelho, tem as outras tabelas também. Essa tabela de baixo seria a célula correspondente mais a célula que está à direita. Então aqui é um 3 porque é o 1 mais 2. Aqui é um 13, porque é o 6, o correspondente, ó, na mesma posição, o 6 mais o que está à direita. 6 mais 7 dá 13. Algo parecido para essa tabela, é sempre a célula que está abaixo mais a célula que está à direita. Então, por que que aqui é 9? 9 é porque a célula que está embaixo dessa posição, ou seja, embaixo do 2 é o 6, mais o que está à direita dessa posição, que é o 3. Então, como resultado, dá o 9. E o que seria essa tabela daqui? Sempre a posição correspondente mais a primeira célula de todas, sempre travada. Ou seja, para cada uma das células eu estou sempre somando o mesmo valor, o que está nessa posição daqui, a primeira célula de toda a tabela aqui na nossa entrada. Aqui nessa outra tabela a gente vai pegar a posição correspondente mais o correspondente que está na primeira linha. Ou seja, por que que aqui é 8? Pega o correspondente, que é o 6, mais o correspondente na primeira linha. Primeira linha tem o 2. Então, o 6 mais 2 dá o 8. Se a gente visse aqui nesse valor 14, seria o correspondente, 11, mais, estando na mesma coluna, mas na primeira linha, ou seja, 11 mais 3 dá o 14. E para essa última tabela, o correspondente mais o que é o correspondente na primeira coluna. Então, por que que aqui é 20? É esse 11 mais o correspondente que está na primeira coluna. 11 mais 9 dá esse 20 daqui. Então, é isso que a gente tem que fazer. Preencher essas tabelas utilizando fórmulas, uma fórmula para cada uma dessas tabelas, e daí a gente vai pegar essa uma fórmula, copiar e colar para o restante da tabela correspondente. Você consegue resolver esse problema de conseguir aproveitar uma única fórmula de uma tabela em todo o restante da tabela? Se você não souber, não tem problema. Eu sou o Douglas, eu sou formado em engenharia de computação, também já trabalhei muitos anos com Excel e eu vou ajudar você com isso. Mas antes de ir para a solução, não esqueça de já deixar o seu like e se inscrever no canal, isso acaba sendo bastante importante pra gente. Então vamos lá para mostrar o problema, já estava tudo preenchido, mas a ideia aqui é realmente a gente fazer do zero utilizando fórmulas. Vamos começar com essa primeira tabela. Sempre a célula correspondente mais a célula que está abaixo. A gente põe um igual, a posição correspondente aqui, ó, já que a gente está falando da primeira célula, então vamos na primeira célula dessa tabela da entrada, e a gente soma com a célula que está embaixo também. Então vai ser esse 1 mais 5. Aqui acaba ficando a célula
célula B9 mais a célula B10. A célula B9 é essa daqui, a célula B10 é essa daqui. Basta dar um Enter, a gente encontra o 6. O legal é que uma vez que a gente tem essa fórmula, a gente copia e joga para a tabela inteira. A gente consegue aproveitar uma fórmula, que foi o que a gente escreveu aqui, copiar e colar e fazer funcionar em todas as células dessa tabela. Veja que se a gente vir aqui em uma célula qualquer e dar um F2, vai mostrar o que está sendo somado. Está sendo somado esse 10 com esse 14, e é por isso que está dando 24. Quando a gente copia essa fórmula e joga para uma outra posição, meio que a lógica da fórmula é mantida, mas as posições das células de entrada aqui para essa fórmula, elas são deslocadas também. Então aqui, ó, do 6 para o 24, deslocou um para a direita e 2 para baixo, o que significa que as entradas aqui que a gente estava somando também deslocou um para a direita e 2 para baixo. Então esse é um dos potenciais interessantes do Excel. A gente faz uma fórmula para uma célula e consegue reaproveitar para outras situações. Aqui são 16 situações no total, mas a princípio poderia ser uma tabela gigantesca com centenas, milhares de células. E daí acaba sendo bem útil a gente poder copiar o que a gente entrou em uma célula para todas as outras, e daí o Excel já entende como adaptar aqui cada uma das fórmulas. Ok? Então vamos aqui para a segunda tabela. Sempre a correspondente mais a célula que está à direita. Então vou dar um igual, essa é a célula correspondente, que está na mesma posição aqui, é a primeira célula, mais a célula que está à direita, então a célula que está à direita é essa daqui. Então eu vou dar um Enter, deu 3 como resultado, faz sentido. Se eu copiar e jogar para toda a tabela, a gente vai conseguir já a resposta que a gente quer para essa segunda tabela. Então vamos dar um F2 aqui nessa posição, só para ter certeza que está certo, né? Olha só, nessa posição fica essa entrada, a célula correspondente, mais a célula que está à direita. Então 11 mais 12, realmente deu 23, faz bastante sentido o resultado aqui. Então isso foi a segunda tabela, vamos atrás da terceira tabela. Vamos pegar a célula que está embaixo mais a célula que está à direita. Vamos dar um igual, a célula correspondente seria essa primeira, vou pegar aqui, a que está embaixo, mais agora o que está à direita da correspondente. Então, a correspondente seria essa na primeira posição, a direita é essa. Vamos dar um Enter, deu 7, faz sentido. A gente copia, dá um Ctrl C, Ctrl V, a gente encontra então a resposta para cada uma das 16 células. Ok, isso aqui era um aquecimento, a gente entendeu um pouquinho os deslocamentos das fórmulas à medida que a gente copia de uma célula e joga para outras células. Agora, para essas 3 tabelas aqui, a gente vai ter que saber mexer com travar células. Então, para essa primeira tabela, a gente quer sempre fazer uma mesma conta. A célula correspondente mais a primeira célula de todas, ou seja, essa primeira célula aqui, que no caso é a B9 e tem um valor de 1, mas a princípio poderia ser qualquer valor escrito aqui. Então como que a gente faz? A gente faz assim, ó, a correspondente vamos colocar igual, no caso a correspondente é a própria primeira célula. E daí a gente vai pegar ela e somar com a primeira célula de todas. Então eu vou pegar de novo aqui a célula B9. Se eu der um Enter vai dar a resposta 2. Só que o que acontece se eu copiar aqui e colar aqui para a célula do lado? Se eu der um F2, ele vai mostrar que está pegando daí ó, a célula C9 com a célula C9. Então está somando 2 vezes esse valor 2 e é por isso que está dando esse resultado 4. Mas não é o que a gente quer nessa tabela. Nessa tabela a gente quer sempre somar a correspondente com a primeira célula. Então a gente vai ter que ajustar essa fórmula para que uma das parcelas, ou seja, aqui a segunda parcela, fique sempre o mesmo valor travado. E como que a gente faz isso? A gente pode dar um F4 aqui em cima. Então veja só, esse B9, uma vez que eu aperto F4, ele fica com esse cifrão, mostrando que o B está travado e o 9 está travado. Posso dar um Enter aqui. E daí, olha só o que acontece quando eu copio e colo aqui do lado. Dei um F2, olha só, o B9 ele não foi deslocado para a direita. Apesar de eu ter copiado a fórmula e jogado para a direita, não foram todas as células que foram deslocadas para a direita. A gente avisou o Excel que a gente não queria mexer na B9, a gente queria travar ela. Então isso aconteceu de uma forma diferente do que aconteceu aqui nessas 3 primeiras tabelas. E isso porque a gente informou o Excel que a gente não queria que a segunda parcela mudasse. A gente travou e é por isso que a gente colocou esses cifrões aqui. E só lembrando que para adicionar esses cifrões aqui, a gente apertou o F4 em cima da célula B9. Então agora parece que está funcionando do jeito que a gente quer. Vamos copiar aqui a primeira fórmula, jogar para todas as outras. E só para conferir, olha só como que está o resultado dessa célula daqui. Deu 11 porque é o 10 que está no correspondente aqui, mas ele está somando ainda com a B9, ou seja, ainda somando com esse 1. Então agora sim, a gente ajustou para funcionar, para sempre estar somando a mesma célula como segunda parcela. Legal, então tem essa funcionalidade aqui, ó. A gente apertou F4, travou a célula inteira. Esse B9
tá travado tanto o B quanto o 9, por isso que tem cifrão nos dois. Agora, para esse outro caso aqui, a nossa quinta tabela, a gente quer fazer algo um pouquinho diferente. Vai ser a célula correspondente mais o correspondente que está na primeira linha. Então aqui, ó, no caso da primeira célula, realmente seria esse 1 que está na B9 mais o 1 que está na B9 também, porque como já está na primeira linha, correspondente na primeira linha é ele mesmo. Mas qual que é o problema? O problema é que dei um Enter, deu resultado 2, funcionou para a primeira linha, mas se eu jogar aqui para a segunda linha, olha só o que acontece. Dando um F2, as duas parcelas foram deslocadas. Era B9 mais B9 e virou B10 mais B10. E não é isso que a gente quer. A gente queria que fosse B10 mais B9, ou seja, mantivesse aqui na primeira linha. Isso pelo menos a segunda parcela. Então como que a gente ajusta isso? Vamos voltar aqui na primeira célula. A gente não quer que mova à vontade essa segunda parcela. A gente quer travar a linha, pegar sempre da linha 9. Então aqui na segunda parcela, eu estou com o cursor aqui no B9, aperto F4 uma vez, ele travaria tanto a coluna quanto a linha. E isso foi o que a gente aproveitou aqui nessa tabela de cima. Mas agora vamos apertar F4 mais uma vez, e daí ele saiu o cifrão do B, o que significa que o B não está mais travado. Só está travada a linha 9. E é isso que a gente quer, né? Então vou dar um Enter, e daí olha só o que acontece quando eu copio e colo. Colei para baixo, vou dar um F2, veja que apesar de eu ter ido para a linha de baixo, a linha 9 está travada. Então não mexeu, a gente ainda está pegando a soma desse 1 aqui, que é o correspondente dessa posição, mas que está na primeira linha. É o que a gente quer, né? É o que está pedindo nessa tabela daqui. Então beleza, se eu der um Enter funciona, e isso vai funcionar inclusive se eu copiar e colar aqui para o lado. Deixa eu dar um F2 para mostrar para vocês. Quando eu colei para o lado, a primeira parcela realmente não tem nada travado, então ela veio aqui para o lado também. A segunda parcela, o 9 está travado, então ó, ainda está pegando da primeira linha, mas a coluna ela não estava travada. E por isso que saiu da coluna B para a coluna C. A gente colocou aqui para a direita, então o B mudou para o C para a segunda parcela. Só para deixar bem claro, vamos voltar aqui, ó. Veja que era B antes e daí aqui na direita virou C. A gente não travou a coluna, a gente travou só a linha. E é isso que a gente quer, né? A gente quer sempre pegar para a segunda parcela o valor que está na primeira linha. Então a gente está travando a linha 9. Então é isso, vamos copiar aqui e colar para toda a tabela. E com isso a gente finaliza a quinta tabela, vamos para a última tabela. Vai ser muito parecido, só que agora a gente quer somar a célula correspondente com a correspondente que está na primeira coluna. Então a gente poderia começar aqui com a primeira célula. Seria o B9 mais B9. Esse primeiro aqui a gente realmente quer que mova para a direita quando a gente colar para a direita, para baixo quando a gente colar para baixo. Mas a gente quer alterar aqui essa segunda parcela. A gente não quer que mova da mesma forma. A gente quer que fique travado sempre na primeira coluna. Então dou um F4, isso iria travar tanto coluna quanto linha. Dou F4 de novo, daí travaria só a linha. Foi o que a gente utilizou para essa quinta tabela de saída. Então aperta F4 mais uma vez, daí veja que o cifrão ficou só no B, no 9 não está mais. Significa que a linha está liberada. Então, se a gente copiar e jogar para a linha de baixo, realmente vai para a linha 10. O que está travado aqui para essa parcela é a coluna B. Vai estar sempre pegando a informação da coluna B. E é isso que a gente quer, né? Porque é sempre o correspondente que está na primeira coluna. Vamos copiar, Ctrl C. Vamos mostrar só ó, que se eu jogar aqui para a direita na coluna N, ele deu como resultado 4. Vamos dar um F2 aqui. Ele está pegando o 3, ó, essa primeira parcela variou, joguei 2 para a direita, então pegou aqui a fórmula 2 para a direita também, mas a segunda parcela continua pegando da coluna B, ou seja, a primeira coluna da nossa entrada. E veja só que se eu copiar aqui e jogar para baixo, para uma linha de baixo também, vou dar um F2 para vocês verem de onde está pegando a informação. Realmente a correspondente ó, desceu, e a segunda parcela ainda travado o B, mas a linha desceu também. Então está fazendo esse 11 mais o 9, é o que a gente quer, né? O correspondente dessa posição, 11, mais o correspondente que está na primeira coluna, 9, como resultado deu esse 20. Então com isso a gente terminou, consegue preencher essa tabela inteira, só copiando uma das fórmulas e colando para todas as outras células. E com isso a gente fecha todas essas 6 tabelas que a gente precisava preencher. Então com isso a gente fechou a solução do problema proposto, mas lembrando que o principal não era esse problema em específico, mas sim conseguir aproveitar uma fórmula escrita em uma única célula em várias outras células. E daí para isso é bastante interessante a gente entender o quando e que tipo de travamento de célula utilizar. Ficou alguma dúvida sobre isso? Tem algum comentário? Não deixe de escrever aqui embaixo pra gente. A gente vai deixar linkado outros vídeos aqui para você continuar treinando o Excel. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima!